Bom dia, mulheres maravilhosas, grandiosas e sensacionais. Continuamos com tudo no nosso Outubro Rosa, muitos testemunhos, muitas mulheres dando aqui contando a sua história de vida, falando, né, como elas superaram situações de suas vidas, depressões, problemas. E hoje nós temos a Devlin aqui, uma super convidada. Foi a Dani que nos trouxe a Devlin. E ela tem uma grande história de superação e fé para nos contar também. Então, eu já vou começar aqui fazendo a nossa oração do dia e logo passo a palavra a Devlin, tá? Então, vamos lá, gente, orar, pedir a bênção de Deus para esse dia. Então, oração do dia 24 de outubro. Deus, eu desejo profundamente a tua presença. Quero te sentir em cada parte do meu ser. Quero que a tua paz, o teu amor, a tua luz preencham todos os espaços da minha vida. Eu sei que só em ti eu encontro a verdadeira felicidade e por isso clamo por todas as bênçãos e graças que o Senhor preparou para mim. Deixa eu ir admitindo o pessoal aqui. Quero viver de acordo com a tua vontade, pois sei que nada está a- Quero viver de acordo com a tua vontade, pois sei que nela está o caminho da plenitude e da verdadeira alegria. Conduz meus passos, Senhor, guia as minhas escolhas e o meu coração, e que eu jamais me desvie do teu propósito. Eu te entrego tudo o que sou, porque só o Senhor pode me fazer feliz de verdade. Que a tua presença seja constante em minha vida e que em tudo eu possa glorificar teu santo nome. Em nome de Cristo, amém. Então, bom dia para as meninas que estão chegando. Hoje nós temos um testemunho de superação e fé dentro do casamento e a Devlin é a nossa convidada e nós estamos muito felizes e que Deus possa, né, usar as palavras, a voz, a boca da Devlin para ela levar essa mensagem para essas mulheres, que a gente possa aprender com ela e que essa mensagem possa chegar nas pessoas que realmente precisam desse conteúdo, tá bom? Então, Devlin, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Você só tem que desligar o microfone. Você não está conseguindo Você me escuta? Então, ó, você está no celular, né? Tá, lá no celular não tem aqui, não tem deixa eu ver como é que faz aqui no celular. Não tem um microfoninho embaixo, um negocinho, ó, clica em cima. Ele tá com um risquinho, clica em cima que daí ele abre. Não tá abrindo? Sabe ali na barrinha embaixo, aquela barrinha embaixo? Quando você clica em cima, gente, será que tem algum problema? E se você desligar e entrar de novo? Será que não dá certo se você desligar e entrar de novo? Então desliga e entra de novo. O que será que aconteceu? Gente, uma vez aconteceu isso com a pastora também, né? Que será que pode ser, gente, que ela não está conseguindo abrir o microfone? Alguém tem alguma luz? Alguém? Dani, você sabe o que ela tem que fazer? Porque para mim é só desmutar o microfone, mas né, ela falou que não está conseguindo. O Cris não tem nem noção também. Às vezes era problema do aplicativo mesmo dela, né? Às vezes a hora que ela entrar de novo vai funcionar. Tá, ela tá entrando de novo aqui. Vamos ver. Eu acho que não tem ninguém lá com ela para ajudar, né? Ela não tem filho. Gente, porque quando a gente tá com problema, é só chamar nossos filhos, né, Vera? Os nossos filhos sempre É. dão um jeito. Aí, deu certo, Devily. Ai, que sufoco! Bom dia, Devlin. Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter a coragem de trazer a sua história aqui, de superação e mais ainda de você expor essa história, né, para outras mulheres. Então, Deus te abençoe por isso. E agora eu passo a palavra para você, tá bom? Obrigada, Cris. Bom dia, meninas. Obrigada pelo convite, Cris, primeiramente. É um desafio, né? Estar aqui.
porque a gente expor os nossos sentimentos, as nossas superações não é fácil, né? Então, Verdade. eu acho que a grande maioria eu não conheço, tá aqui junto nesse encontro. Vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Devlin, tenho 34 anos, eu sou médica veterinária, sou casada, tenho uma filha de 2 anos e sou casada há 10 anos. Hoje eu moro aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, estou bem distante, e tem 9 anos que eu tô aqui morando aqui, mas eu sou goiana, e nesses 10 anos de relacionamento, em 2017, eu tive uma gravidez, inesperada, de surpresa. E aí, durante esse período que eu descobri a gravidez, foi um desafio muito grande para mim, porque eu estava no meu auge da minha profissão, e aí fiquei desesperada quando eu descobri. Meu Deus, o que que eu vou fazer agora? E a minha profissão? E aí foi aquele, né, desespero. Mas aí no dia seguinte já as coisas normalizaram, a ficha caiu e já estava assim, uma gravidez super desejada. No percurso dessa gravidez, eu passava muito mal, mas estava indo tudo bem. Aos 4 meses, Cris, eu, numa consulta de rotina de pré-natal, eu descobri que a minha gravidez estava sendo interrompida. Eu já estava há duas semanas que o meu bebê não se desenvolvia, e aí eu precisei fazer a retirada né, desse feto. E aí foi quando meu mundo caiu. Falei, meu Deus, e agora? Não era uma coisa planejada, mas estou desejando essa criança, já estou amando. E aí, para mim, assim, eu fui no fundo do poço, precisei fazer retirada e tudo. Quando, depois dessa interrupção dessa gravidez, eu fiquei muito mal. E aí eu entrei numa síndrome do pânico. Veio, assim, os desafios, a mudança de comportamento, uma tristeza profunda. Eu não entendia, mas eu não tinha um conhecimento, assim, do que era a nossa cabeça, o nosso sentimento, e o que tudo isso podia levar. Só que eu não entendia o que eu estava sentindo, sabe? Naquele momento ali, eu não entendia o que era uma ansiedade, o que era uma depressão, o que era uma síndrome do pânico. E aí eu falei, bom, Deus me tirou por algum motivo, essa criança, vou voltar a focar no meu trabalho. E foquei literalmente no meu trabalho. E aí, tá, para mim estava tudo normal, mas aí começou a vir o desgaste, aquela dor marcada, guardada, né, para mim, que eu achava que eu ia sentir aquilo ali, que estava tudo bem, eu senti aquela dor, aquela perca. Com o passar dos anos, aquilo foi ficando acumulado dentro de mim e eu muito focada no serviço e muito desgastada. Eu entendia que o desgaste também do trabalho, só do trabalho, podia ter as consequências, né? Com 2 anos, eu me vi assim, dentro de uma síndrome do pânico. Eu estava dirigindo, no momento que eu estava dirigindo num carro, para mim estava tudo bem, tudo normal. Eu simplesmente apaguei no meio do trânsito. E aí me vi parada no estacionamento sem explicação. Falei, meu Deus, como que eu parei aqui? Não causei nenhum acidente, nada aconteceu. No momento, na hora que aconteceu, eu falei, eu tô infartando. Não tinha conhecimento do que eu estava sentindo, né? Falei, tô infartando. O rosto formigava, as mãos formigavam, mal-estar. Eu falei, meu Deus. Aí corri, fui pro pronto-socorro, aí fiz uma bateria de exame, aí começou. Não, aquela arritmia, aquela sensação horrível de mal-estar, de que eu ia dar uma parada cardíaca a qualquer hora. Aí comecei aí
nas consultas, os médicos iam no cardiologista e procuravam os cardiologistas. Os médicos, não, você teve uma crise de ansiedade, vamos entrar com medicação. E eu não aceitava. Eu falava, gente, como? Como que uma ansiedade vai dar esse mal-estar todo? Jamais, né? Isso não acontece. É, eu tô com algum problema cardíaco, certeza. E inúmeras consultas, inúmeros médicos, exames, bateria de exames. E aí, é, e o meu relacionamento também, só indo por água abaixo. Porque aí eu vinha os mal-estar, vinha aquela sensação ruim. Eu tentava explicar para o meu esposo o que que eu estava sentindo, e ele falava: Não, você não tem nada, você já fez, foi no médico. Você tá com preguiça, você tá botando coisa na sua cabeça, isso não existe, isso não existe. E eu só me afundando. Aí um dia eu peguei e falei: Não, chega, eu preciso ir atrás de uma busca, de uma melhora para mim, eu não tô bem. Não tinha esse apoio dele, porque ele não tinha um entendimento do que eu passava. Aí um belo dia, ele pegou numa conversa com um amigo nosso, um amigo dele expôs para ele que ele tinha síndrome do pânico e que a sensação era muito ruim desse jeito. Aí ele falou assim, cara, você sabe o que que essa mulher tá sentindo? É muito ruim. Depois disso, depois dessa conversa com esse amigo, ele falou, não, eu vou ajudar ela, apoiar ela, porque não, realmente é um mal-estar. A gente ficou nessa, né? Aí, quando busquei tratamento, aí eu aceitei tomar medicação, aí fui em psicólogo, aí as coisas começaram a andar. Mas eu sempre com aquela dorzinha ali, sabe? Da perca da criança, e eu achava que eu tava superando. Não, tá tudo bem, tô superando. Ah, depois dessa minha perca, eu falei, não vou engravidar agora. Fiquei uns 3 anos sem ter essa intenção, só focada no trabalho. Em 2020, eu já estava na intenção de engravidar, e aí eu recebi uma mensagem de uma amiga, de uma conhecida, e falou assim, Devin, Deus tocou no meu coração aqui, e ela é evangélica. Eu sou católica, mas super aceito todas as religiões. E aí ela falou assim, Devin, Deus tocou no meu coração e pediu pra gente fazer uma oração na sua barriga. Eu já estava aí uns 4 meses, mais ou menos, já programando, tentando engravidar e tudo, mas deixando na vontade de Deus. Aí ela falou assim, vamos marcar? Eu falei, nossa, eu também senti a mesma necessidade de você fazer uma oração na minha barriga. E foi assim, algo totalmente sem combinar. Eu fui, Cris, e aceitei essa oração. E foi um momento tão mágico, porque a gente fez essa oração e foi uma intimidade. Ela foi num um momento que ela me ensinou uma intimidade com Deus que eu não tinha. Eu, a vida inteira, achava que tinha, sempre fui de muita fé, né? Mas ela falou, Devlin, aprenda a ter intimidade com Deus. Você não precisa fazer grandes orações. Ela falou assim, basta você ajoelhar seu joelho no chão e conversar mesmo com Deus. Ela falou assim, se te bater uma angústia, faça isso. Depois desse dia, Cris, foi tão incrível o que ela fez, que eu peguei uma intimidade, assim, uma fé tão grande. Deu 30 dias dessa oração, eu estava grávida. E eu falei assim, Deus, que seja feita a sua vontade, no momento certo, quando eu achar que eu estiver pronta, preparada. E eu falei assim, eu não vou criar uma expectativa, entreguei mesmo nas mãos de Deus. Com 30 dias eu recebo a notícia que eu tô grávida. Falei, meu Deus, Deus fez a obra muito rápido. Aí eu engravidei, né, da minha filha. No início foi uma gravidez um pouco conturbada, porque eu passava muito mal, eu tinha muita hiperemese. Fiquei os 4 meses de cama, e aquilo foi, nossa.
eu ficava deprimida na cama. Porque eu falava, eu quero fazer alguma coisa, eu não conseguia comer, eu não tinha forças. Vivia internada, tomando soro, tomando medicação, nada resolvia. Eu falava, meu Deus, que desafio é esse? Que o Senhor me deu essa gravidez agora e eu tenho que passar por tudo isso, isso é tão difícil. Depois dos 4 meses, tudo ok. Graças a Deus, minha gravidez tocou pra frente, ganhei minha menina, super sadia, saudável, não tive problema nenhum. E aí começou o desafio da maternidade. Aí, como se diz, aí foi quando o bicho pegou. Aí eu, literalmente, Cris, da gravidez até um ano atrás, a minha vida, o meu foco de vida mudou completamente. Eu me tornei mãe. Eu deixei a minha profissão de lado e me tornei mãe. Eu, eu trabalho com raio-x, eu sou veterinária, mas eu trabalho com raio-x. Então eu tive que me afastar. E aí, como eu trabalhava na época, o meu foco era o raio-x e trabalhar com cavalos, era muito arriscado. E o meu esposo, ele ficava com muito medo de eu levar um coice, de qualquer coisa. Então, ele não deixava. Ele falava, não, não vou deixar. Vai passar e você vai voltar a trabalhar. Então, eu parei a minha vida. Da minha gravidez, da descoberta da minha gravidez até depois, eu anulei. A Devlin foi anulada. E aí, com isso, eu achava que eu é, estava tudo bem eu ser só mãe. Eu achava que eu tinha que fazer aquele papel muito bem. Nossa, eu falava assim, não, eu quero cuidar da minha filha por 2 anos no mínimo. Tinha colocado na minha cabeça que esse era o prazo, que eu só ia colocar na escola depois desse prazo. Quando ela falasse, eu não tinha segurança de que ninguém cuidasse dela. Morria de medo de deixar ela com qualquer pessoa e me achava menos mãe se isso acontecesse. E aí me dediquei exclusivamente, literalmente esqueci de mim, esqueci que eu existia. Além da Devlin profissional, esqueci que eu, a Devlin, existia. E muito menos no relacionamento. No relacionamento, então, foi literalmente esquecido. O foco foi voltado só para minha filha. Com 1 ano e 4 meses, aí com essa minha gravidez, Cris, para vocês entenderem a minha história. Com a gravidez, eu precisei colocar uma pessoa para trabalhar comigo, para ir fazer os trabalhos como raio-x, porque eu não podia. Aí eu tinha uma moça que trabalhava comigo, ela era super, trabalhava super bem, tava, né? Tava ótimo e tudo. Mas aí, logo depois, quando eu já estava com a Amália, falei, bom, logo eu vou retornar a minha rotina, agora eu já consigo conciliar alguns atendimentos e tudo. Teve a oportunidade de eu contratar uma moça que era estudante de veterinária, que era super disposta. Falei, nossa, vai ser ótimo, vai vir, vai agregar muito na minha vida, né? Porque ela já tem um conhecimento mais técnico, vai conseguir me ajudar. Posso compartilhar com ela os atendimentos e tudo. E assim fiz. Contratei essa moça para trabalhar comigo. E no começo foi tudo, nossa, falei, meu Deus, achei a salvação para minha vida, né? Falei, super disposta, proativa e tudo mais. E eu não tenho espaço físico, porque eu trabalho remoto com o meu aparelho. Então, assim, o escritório eu tenho dentro de casa. Então, é sempre muito dentro da minha casa. Eu trazia tudo muito para dentro da minha casa. E essa moça veio e começou no auge, né? Como se diz, muitas energias e super disposta, estava dando tudo certo. Só que aí eu comecei, já tinha uns 6 meses mais ou menos que ela estava trabalhando com a gente. Eu totalmente dedicada à minha filha, deixava muito que ela fizesse as coisas. E eu muito inocente, Cris. Eu nunca tive maldade, nunca tive malícia nas coisas, na vida. Sempre fui uma pessoa assim, como se diz, de muito bom coração, e não via maldade nas coisas.
E aí, essa moça adentrou na minha vida. Eu fui ensinando tudo que eu aprendia, e ela sempre dentro da minha casa, é, do convívio mesmo da minha casa. E eu compartilhava muito, eu passava muito os serviços para ela fazer. E aonde eu moro no Aras. E o meu esposo é o gerente do Aras, né? E aqui eu dava assistência para esse Aras. Então eu passava muitas funções para ela fazer. Bom, eu estou no meu momento de cuidar da minha filha, ela passo para ela. Ficava só supervisionando. E nisso ela foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. E aí, resumo, como se diz, o resumo da ópera. É, por mais ou menos uns 6 meses, eu comecei a perceber mudanças de comportamento. Falei, uai, tá estranho. Percebi uma mudança dela, uma atitude dela, de comportamento dela, e logo em seguida comecei a perceber uma mudança de comportamento do meu esposo. Aquele paizão simplesmente começou a esquecer da filha, deixou a filha de lado, é, aquela pessoa que vinha, que era extremamente dedicada, começou a nos deixar de lado mesmo. E aí começou os conflitos no meu relacionamento, Cris. Eu era rejeitada, a gente só brigava. Eu era a pessoa assim, carrasca, porque eu estava sempre de mau humor, eu não tinha interesse, como se diz, não era uma pessoa mais interessante, não tinha mais admiração por mim. E aí eu fiquei uns 4 meses numa luta no meu relacionamento, querendo entender o que estava acontecendo. E aí vinham as brigas, as discussões, os questionamentos, o que está acontecendo, por que que você está assim? E sempre falava, não tá acontecendo nada, não tá acontecendo nada. Até que um dia é, eu, eu fui de viagem para casa dos meus pais. Nessa viagem eu me afastei por uns 15 dias, fiquei lá. E, e a pessoa assim, meu esposo totalmente frio, me rejeitando, muito, nossa, um tratamento muito ruim mesmo. Quando eu retornei dessa viagem, Cris, no, no ato que ele foi me buscar, a atitude dele já foi assim, foi drástica. Ele, depois de 15 dias sem me ver e sem ver a filha, eu cheguei, ele não me deu um abraço, ele não deu um abraço, não levantou para dar um abraço na filha, para dar um beijo na filha, e aquilo eu falei, cara, como se diz, aí doeu na mãe, né? Falei, em mim tudo bem, mas na minha filha, falei, não levantar para matar a saudade da filha é demais, né? E aquilo tava assim, já me corroendo por dentro. Quando eu cheguei em casa, eu fui, eu tava sentada e eu fui e olhei o celular dele. Como se diz, parece que eu, trenzinho atenta, né? E eu vi uma mensagem no Instagram, uma mensagem assim, dessas mensagens feitas, né? Não escrita mesmo, que dava duplo sentido. Aí eu falei, cara, aqui tem coisa. Aí apertei ele, falava, não, que não existe nada, que não existe nada, a gente não tem nada. E aí, Cris, foi que aí, nesse apertar, eu descobri uma traição dele, não com ela, mas com uma garota de programa. Ele trouxe a garota de programa para dentro da minha casa e, mas não na tentativa de me esquecer, não na tentativa de me trair. Por quê, Cris? Depois, aí eu descobri essa traição. Aí me afastei, fui para casa dos meus pais, fiquei lá e falei, não, não dá, para mim não dá. Com uma semana a gente conversou e aí eu botei na balança, e falei, nossa, minha família, né? Vou reatar. Reatei, vim para casa, passados 30 dias. O que estava ruim ficou pior, porque aí assim, nossa, aí ele me maltratava, sabe? Ele me excluía, nossa, ele me tratava muito mal. Tanto a mim quanto
a minha filha. O tratar mal que eu falo, meninas, não é assim, brigar, não é xingar, graças a Deus, nunca teve isso, nem agressão, nada. Era de rejeição, de assim, eu saía cedo de casa, eu voltava 10, 11 horas da noite, você não existe, deitava e dormia no sofá para não fazer questão nenhuma de ficar próximo da gente. E quando tava, sempre era aquela pessoa ignorante, ríspido, te rejeitando, te colocando lá embaixo. E isso foi cada vez pior. E aí aquela coisa, enquanto tava só comigo, mexendo só comigo, tava tudo bem. Mas quando eu comecei a perceber que, cara, ele simplesmente abandonou a filha que ele tinha e que ele amava tanto, que ele desejava tanto, eu falei, não, aí já é demais. E aí eu comecei a sondar e nesse tempo todo pedindo, rezando, pedindo a Deus, Deus, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Me dá uma luz. Eu não tô suportando isso mais, isso ninguém merece um relacionamento desse jeito. Aí foi que eu caiu a ficha, que aí eu falei, não, alguma coisa tem. Quando eu já estava decidida a romper o relacionamento e tudo, foi que um dia me deu uma virada de chave muito grande. Eu acordei, aí eu olhei e falei assim, não, o problema não é comigo. Porque eu sempre achava que era comigo. Eu falava assim, bom, o problema sou eu que sou realmente tudo isso que ele tá falando, né? É eu que não tô fazendo por onde do relacionamento, já que ele fala que não tem nada, que não tem ninguém, que, né? Então é comigo. E isso eu fui colocando isso na minha cabeça. Até que um dia eu acordei e me deu uma virada de chave. E aí eu percebi que não era comigo. Eu falava, aí eu entendi, eu falei, não, ele tá desse jeito porque ele tá apaixonado por essa moça, só que a moça tinha um relacionamento também, tinha um namorado, e o namorado era do nosso convívio também, e teoricamente era uma coisa proibida e que ia ficar muito mal vista. Por isso que ele não aceitar, fala, não é não aceitar, não assumia. E aí eu fui e tive essa virada de chave que eu entendi. Falei, não, o problema não sou eu. O problema é a paixão que ele tem por ela. E aí, Cris, eu peguei e falei, bom, não tem o que eu fazer. Nosso relacionamento já chegou no fim, ele tá apaixonado por ela. Eu simplesmente, Cris, peguei ele pela mão, sentei ele na frente, no sofá na nossa casa e falei, olha, o nosso relacionamento tá assim. Ah, o que tá acontecendo entre eu e você, o problema não sou eu, como você alega. O problema tá sendo em você mesmo. O problema está sendo que você se apaixonou por uma pessoa e que você não tem coragem de assumir. Aí eu fui, ele sentado na sala, eu fui e falei para ele, falei, você está apaixonado por ela e ela por você, e isso é proibido, e por isso que você tá assim. Ele sentado na sala, Cris, ele começou a chorar. Ele falou, é a verdade, eu não consigo assumir, eu tô apaixonado por ela, ela não sabe e não aconteceu nada entre a gente. Mas é isso mesmo. Eu não dou conta. Aí, como se diz, o meu chão abriu. Eu falei, meu Deus. Eu tinha a família que eu desejava, com uma filha pequena. E aí que começou, sabe, Cris? A minha virada, assim. Porque depois disso eu falei, tá, e aí? Adianta eu espernear, gritar? Falei, não adianta. Chamei ela, eu, ela e ele, e falei, olha, você tá vendo, você tá acompanhando o que tá acontecendo no meu relacionamento? E quando, Cris, eu descobri a traição com a garota de programa, até eu descobrir que era uma garota de programa, a minha desconfiança era ela. Eu falava, cara, ele trouxe ela pra dentro de casa, eles estão tendo um caso e tal. E eu apertei ela. E ela falava, não, Devin, pelo amor de Deus, não tenho nada a respeito da sua família, nunca vi ele com outros olhos, não tem nada a ver. E sempre negando. E ele também sempre negando. Mas porque era uma coisa proibida. E assim, pra ele não podia assumir essa paixão assim do nada. Aí eu peguei, chamei os dois e falei, olha, o que tá acontecendo é,
Eu tô saindo com uma louca, eu tô me desgastando, e vocês estão apaixonados um pelo outro. Falei, e esse é o nosso fim, o fim do nosso casamento. Falei, o que eu tô fazendo com vocês é o seguinte, pegando a mão de vocês e unindo vocês. Falei, e eu tô tirando meu time de campo. Isso assim, na sala da minha casa. Aí eu pedi pra eles, eu falei, olha, eu só peço que vocês me respeitem o tempo que eu tô aqui. Vou providenciar minha mudança, vou providenciar é, minha, mudança de vida, né? E sair daqui. Respeitem só esse tempo. Tudo bem, Cris. E nisso ela saiu, foi embora. Aí eu olhei pra ele e falei, deixa eu te falar uma coisa. Aproveita esses últimos dias que eu vou estar aqui. Falei, não faz diferença nenhuma pra mim você sair de casa. Aquela coisa de, agora você pega suas coisas, vai embora, some. Falei, não faz diferença. Falei, o que tinha que ser feito, eu tentei fazer. Falei, faz o seguinte, pra mim não faz diferença você sair, você se mudar. Falei, não vai mudar em nada pra mim. Falei, agora, se você quer aproveitar os últimos dias para ficar ao lado da sua filha e aproveitar os pequenos detalhes do dia a dia, que é acordar e dar um bom dia, e dormir e dar uma boa noite. Falei, aproveita. Porque isso num casamento, numa separação, falei, você vai perder muito. Você vai perder os detalhes do crescimento da sua filha. Você vai perder as primeiras palavras, você vai perder pequenos detalhes e pequenas conquistas que você teve a oportunidade de vivenciar ao lado dela. E você não estava vivendo. Eu falei, você tinha a oportunidade de todos os dias acordar e dar um bom dia para ela, e nem isso você fazia mais. Eu falei, então aproveita esses últimos dias e faz, porque aí você vai perder e você não vai ter mais. Eu falei, depois de uma separação não tem mais volta. Você não vai deixar de ser pai, eu não vou deixar de ser mãe, mas esses pequenos detalhes vai mudar, porque você vai ter esporádico, quando ela estiver com você, e quem vai perder é você. Resumindo, Cris, eu comecei, falei, bom, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Vou juntar minhas coisas e ir embora. E aí a gente teve várias conversas nesse período, conversas mesmo. Eu deixei de ser a mulher e virei a amiga. Comecei a falar, né? Ele começou a me falar por que que ele estava assim. E a gente começou a botar, assim, muitos pingos nos is do nosso relacionamento. Foi uma coisa muito doida. Porque todo, assim, o normal, o padrão de uma situação dessa, de uma descoberta de uma traição, de uma descoberta de uma paixão no seu casamento, é a mulher quebrar o pau, como se diz, botar a casa abaixo e tá tudo certo. Não. Pra mim, tava eu e ele. A gente aprendeu a ter uma convivência, Cris, que você não tem noção. Sentar e conversar foi o que mais a gente fez. Ele ficou uma semana dentro de casa. Uma semana que ele só ficou dentro de casa. Ele não fazia mais nada. E aí ele só queria conversar. E aí ele olhou e falou, cara, quem é essa Devlin que eu não tô entendendo? Da onde você tirou essa força? Que nem eu mesmo entendia, sabe? Mas eu falava assim, não adianta, né? Só que aí eu comecei a minha preocupação, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer da minha vida? Porque eu tô afastada do trabalho. Será que eu consigo me manter sozinha com a minha filha e tal? Começou esses desafios. E aí eu quebrando a cabeça, pensando e tudo. E aí a ideia era, bom, eu vou pegar minhas coisas e eu vou embora da cidade, vou morar na cidade com os meus pais, voltar para minha cidade, tudo. Só que o desespero batia, eu falava, gente, a minha profissão tá aqui, meu trabalho tá aqui, tudo que eu construí tá aqui. Eu vou simplesmente voltar para trás, eu vou fazer o quê? Me batia um desespero como mãe, sabe? De pensar, meu Deus, e o que que eu vou fazer da minha vida financeiramente? Mas eu não, na minha cabeça não tinha outra saída. Porque como é que eu ia ficar numa cidade que eu ia conviver com esse relacionamento? Porque assim, nas nossas conversas ele falava, Débora, eu vou atrás, eu vou viver, eu preciso, eu tô muito apaixonado, eu quero muito. Falei, tudo bem. E nesse período, Cris, que ele estava apaixonado por ela, ele já tinha, assim, elaborado tudo na cabeça dele, sabe? Como ela era muito boa profissionalmente,
Ele sabia, assim, na cabeça dele, eu vou o meu relacionamento acaba, ela vai tocar tudo, eu vou entregar tudo pra ela. Esse era o plano. Passar todo o meu histórico de serviço pra ela. A nossa empresa, ele não, ela toca tudo, tranquilamente. E aí foi que começou a ter as viradas de chave de novo. Que nessas nossas conversas, eu comecei, me deu um estalo, eu falei, peraí, será que essa menina tá realmente apaixonada por ele? Ou será que é interesse? Porque aí me veio, Cris, por que que ele se apaixonou por ela? Ela tinha a idade da Devlin quando a gente se conheceu. Eu também era estudante de veterinária. Tinha a mesma energia, né? O mesmo gás, os mesmos sonhos que eu quando a gente começou nosso relacionamento lá atrás. Só que na atualidade, eu tinha largado de ser a profissão que ele admirava, que nossa, ele sempre admirou profissionalmente. E eu tinha deixado de ser isso e me tornei mãe. E aí eu parei de ser uma pessoa admirável para ele. Ele não me admirava mais. Para mim, para ele, já não fazia mais, não tinha mais graça. E de repente, foi uma pessoa com uma energia contagiante. E do mesmo jeito que ele se apaixonou, aí eu comecei a questionar. Falei, será que ela realmente está apaixonada por você? Ou será que ela está apaixonada pelo que você pode proporcionar para ela? Pelas portas que você vai abrir para ela? Porque todo mundo almeja estar aonde a gente está, no lugar que a gente está, trabalhando, né? E já ter conquistado o que a gente conquistou. Aí eu comecei a falar pra ele, falei, olha, você quer ter esse relacionamento? Você quer realmente ter certeza se é uma paixão? Não deixa, não entrega a empresa pra ela, não. E eu comecei a aconselhar ele sobre as coisas, como ele conduzia esse relacionamento para ele realmente saber se realmente ia ser uma coisa confiável e se era realmente futura. E nisso eu conversava com ele, falava assim, olha, não faça, não cometa os mesmos erros que você cometeu comigo, sabe? Aconselhando mesmo, como amiga. E tudo certo pra mim ir embora. Aí, só que aquela angústia de tipo assim, cara, ele tava falando o tempo inteiro pra mim que nunca teve nada com ela, mas eu não acredito que uma pessoa se apaixonou por outra se não teve nada. E eu ficava naquilo, sabe, Cris? E aí, o que que eu fiz? Eu peguei e falei, bom, eu vou ir atrás do namorado dela pra saber como ele recebeu essa notícia, porque como ele era da nossa convivência, fui atrás dele. E ele, assim, super espantado, super chateado também. Só que ele teve uma cabeça, ele falou, Devin, peraí. Ele viu o meu desespero de o que que eu vou fazer da minha vida com uma criança pequena, como que eu vou me sustentar. Esse era o meu pânico, assim, sabe? Eu falava, meu Deus, como que eu vou sustentar uma criança? Porque eu sei que não vai ser a mesma coisa, né? Por mais que ele vai ter as responsabilidades dele financeira, mas vai cair muito sobre a mãe. E eu tinha esse medo. Aí ele virou e falou, por que que você tem que ir embora? Esse rapaz virou pra mim e falou, por que que você tem que ir embora? Você tem sua profissão, a sua empresa é você tem seu cliente, você fez seus clientes. Por que que você vai entregar tudo de bandeja para ela e para ele? Não, Gabi. Você já tem a sua empresa estabilizada, seus clientes, tudo. Se você não quer um relacionamento mais, tudo bem, mas você continua aqui. E Deus agiu tão grande na minha vida, sabe, Cris? Que no mesmo dia uma mãe de uma amiga minha que é psicóloga, ela veio sabendo de tudo que eu estava vivendo, ela veio e me deu um abraço e falou assim: posso te dar um conselho? Tudo que você tomar de atitude, de decisão, de cabeça quente, você vai ter consequência pro resto da sua vida. Ela falou assim: Devlin, você tem a sua empresa consolidada, você tem seus clientes consolidados. E a empresa é você que fez isso, você que ergueu. Você vai entregar tudo de bandeja para ele e para ela. Um trabalho aí de 10 anos. Por quê? Aí ela me usou uma frase que ficou muito marcada em mim. Ela falou: deixa eu te falar uma coisa.
Por amor, você vai sofrer aqui ou lá na cidade dos seus pais. Só que aqui, você vai sofrer por amor, mas com dinheiro no bolso. Lá, você vai sofrer por amor e sem dinheiro no bolso, porque você vai se sustentar como? Você vai voltar para casa dos pais? E aquilo para mim também me pesava, porque eu falava assim, gente, vou ter que voltar para casa dos meus pais, com uma filha. O que que eu vou fazer financeiramente? Aí foi que eu falei, quer saber de uma? Chorar, eu vou chorar mesmo. Falei, então tá. E nesse dia, Cris, a gente tinha já uma reunião com a advogada para orientação da separação, às 5 horas da tarde. Eu saí desses dois encontros às 5 horas da tarde e já estava tudo programado para conversar sobre separação de bens, sobre a questão da divisão em relação à minha criança, minha filha, né? Como que a gente ia fazer em outra cidade, tudo. Na mesa da advogada, ela foi orientar e falou assim: ah, então, vocês vão cuidar da filha de vocês em cidades separadas. Eu falei: não. Ele olhou pra mim, como assim não? Eu falei: não, eu não vou embora. Eu falei assim: eu vou ficar aqui, eu vou tocar a empresa. Eu falei: a gente vai fazer, dividir tudo e a gente vai dividir os cuidados, a responsabilidade com ela. Ele arregalou o olho, tipo assim: uai, da onde que ela mudou de ideia do nada? Que eu falei assim: foi eu que conquistei, eu lutei, eu trabalhei para isso, né? Lógico, com ele junto, né? Como um casal, a gente conquistou o que a gente tinha. E aí, quando eu falei assim, não, peraí, essa empresa aqui é nossa, mas quem vai segurar ela sou eu, porque eu suei muito pra ter ela. Aí, Cris, foi a mudança, começou as mudanças. Porque aí eu falei, eu tô sofrendo, tô no fim do relacionamento, tô. Mas eu tenho que arregaçar as mangas, porque eu tenho uma criança pra cuidar. E, e eu tenho a mim. Eu vou ter que, como se diz, voltar, levantar a cabeça e tocar pra frente. E aí eu comecei. Só que assim, foi muito doido. Porque uma pessoa que estava parada, só cuidando de uma filha, de repente, do nada, você voltar ativa profissionalmente e conciliar com a maternidade, que para mim, eu me sentia menos mãe se eu colocasse a minha filha numa escola para estudar e eu ir trabalhar. Aquilo para mim era o fim, sabe? Me doía muito, mas eu não tinha outra escolha, eu tive que fazer isso. Aí corri, botei na escola e arregacei as mangas e comecei a fazer os atendimentos nas clínicas. E no meio daquele turbilhão, e procurando casa, aí botei minha casa abaixo, encaixotei tudo, e passando por vários processos, sabe? Aí começou, a gente tinha brigas, sabe? Discussões dentro de casa, porque aí eu comecei a me dar aquele choque de realidade, e entender a maldade do mundo. Aí eu comecei a entender, eu falei, cara, não, peraí, a pessoa não é tão inocente assim. Eu falei, eles não tiveram um relacionamento, mas ela teve a intenção de fazer com que ele se apaixonasse por ela. Nas atitudes, nos atos, nas conversas, nos gestos, e ele também. Aí foi quando eu descobri a maldade das pessoas, sabe? Que eu não tinha, não via isso, não entendia. E eu achava que isso nunca ia acontecer comigo, que ninguém que se aproximasse de mim ia ser uma pessoa maldosa e que queria me destruir. E aí, no meio desse turbilhão, a gente organizando para se separar e tudo, e ele não tinha ido atrás dela, né? Tava naquela e tal. E eu queria o meu casamento, né? Eu entendi, eu ficava assim, meu Deus. O fim do relacionamento, eu pensava muito na minha filha, na criação, nas consequências daquilo, sabe? E aí, é, quando tava tudo certo para eu sair da casa, né? Tava com a minha mudança feita, casa já alugada, com o caminhão já ia encostar na minha porta, né? No outro dia para fazer minha mudança, a gente teve uma conversa e ele pediu. Ele falou, Devin, eu acho que não tá na hora da gente se separar. Eu acho que a gente tem que tentar. Realmente, eu me apaixonei, mas não é tudo isso que eu planejo. E nesse meio tempo que a gente passou por todo esse turbilhão, Cris, eu
comecei a fazer as terapias e comecei a fazer acompanhamento com psicólogo. Eu falava assim, cara, eu tô destruída, só que eu preciso estar inteira porque eu tenho uma filha. E assim, e tudo que eu fizer, eu preciso saber que vai ter uma consequência, que vai respingar nela. Então, eu preciso ter sabedoria até para lidar com as situações. E ele também começou a fazer uns acompanhamentos com a psicóloga, sabe? E aí, ele falava assim, não, a psicóloga me explicou que eu tô numa paixão platônica, num sonho que isso vai acabar, que isso é passageiro, que eu tô botando tudo a perder por conta de uma coisa instável. E nisso, acabou que a gente escolheu ficar, sabe, Cris? Mas assim, eu totalmente destruída no meu relacionamento, sem confiança nenhuma. E assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir, né? Um relacionamento com uma pessoa que não me ama mais, que me rejeitou por meses, que falou muitas palavras que me machucaram, sabe? Como é que eu vou confiar? Como é que eu vou, né, acreditar? Eu me sentia extremamente insegura. Não tinha segurança nenhuma com a minha aparência, com a minha vaidade. Não tinha segurança em nada, sabe, Cris? Nada, nada, nada. Tava totalmente desestabilizada. Só que eu sempre falava assim, Deus me sustenta. Tinha dias que eu ia trabalhar, saía para trabalhar, que eu falava assim, gente, hoje eu não tenho forças. Eu falava, eu não sei de onde que eu vou tirar forças para levantar a cabeça e ter que olhar para as pessoas, né? Mas eu falava, Senhor, me sustenta, me dá força, não me solta da minha mão, não, meu Deus, porque eu não dou conta. Sozinha nessa caminhada eu não dou conta. E eu me apeguei muito a Deus, sabe? E aí veio vários desafios, Cris, e vários entendimentos, sabe? De vida mesmo. Aí eu comecei a entender que não, que eu tenho forças, que eu não sou tudo isso que ele falava pra mim, que eu tenho os meus valores, sabe? E eu tive grandes entendimentos de vida mesmo, sabe? Não adianta querer espernear, a gente tem horas que tem que ter maturidade e cabeça e silenciar quando for necessário e falar quando for necessário, sabe? Eu tive um amadurecimento muito grande nesse período, sabe? Com hoje, com mais de um ano de acontecido, ainda, né? Tem muita coisa que eu preciso superar. Mas o que eu mais aprendi nesse tempo todo, sabe, Cris? É que a gente precisa dar o tempo a Deus. Não adianta a gente querer que as coisas aconteçam assim para amanhã. Que tinha dias que eu tava numa ânsia, eu queria que aquilo resolvesse assim, rápido. Eu falava, meu Deus, vamos resolver rápido, que isso acabe rápido. Mas não, é todo um processo, sabe? São todas as dores que a gente passa, tem o seu tempo para tudo acontecer. E assim, foi muito doído pra mim, sabe, Cris? Muito, nossa, eu emagreci, gente. Eu, eu perdi uns 10 quilos. Eu fiquei só, como se diz, só o caco, literalmente. Mas, assim, de cabeça erguida e falava, eu vou dar conta. Eu preciso dar conta. E aí foram vindo os aprendizados da vida, sabe? E assim, hoje, depois de um ano de tudo acontecer, não foi fácil. Porque não é fácil no relacionamento você resgatar a segurança, você ter a confiança, sabe? Mas eu entendi que você tem que procurar curar suas dores, e você ter um autocuidado com você. A gente precisa ter uma confiança na gente mesmo. E depois que a confiança, as coisas melhoram com o outro. Mas primeiro a gente tem que cuidar da gente. E assim, um ano que se passou, sabe? E eu só aprendi que eu falava assim, não, eu vou esperar. O tempo vai passar e as coisas vão se organizar e se encaixar. Ainda tenho, sabe, conflitos, ainda tenho instabilidade no meu relacionamento? Tem. Só que hoje eu tenho uma confiança em mim que, que eu não tinha. Eu não acreditava em mim. Eu acreditava no que ele falava de mim, o que eu era, sabe? É, tudo que ele falava de mim, do que eu, me colocava muito para baixo, e eu acreditava. Eu falava assim, nossa.
Eu sou tudo isso que ele tá falando. Só que hoje eu tenho uma autoconfiança que eu sei que eu sei o que eu sou capaz. Ainda mais quando eu paro e falo, meu Deus, eu passei por tudo isso e eu tô em pé. Então, realmente, você entende a sua força, sabe? Eu não tinha. E eu nem acreditava que eu tivesse, né? Até hoje, eu paro e fico pensando assim, da onde que eu tirei, né? Mas, assim, um dos maiores aprendizados que eu tive foi realmente cuidar de mim, sabe? Da minha fé, que se não fosse Deus me amparando, o meu íntimo com Deus foi muito grande. Eu vi respostas de Deus na minha história, que tinha dias que eu falava assim, nossa, Deus, você tá me dando a resposta tão rápido, tá me sustentando, né, para passar por isso. Então, assim, foram grandes aprendizados que eu tive, sabe? E o relacionamento é muito, assim, é muito de detalhes do dia a dia, né? A gente tem os desgastes. E uma das principais lições que eu tirei de tudo isso também é que, assim, mesmo que eu tenha a minha filha, mesmo que a gente tenha maternidade, que é muito doída para uma mulher, né? O peso é maior para a mulher, mas a gente tem que pensar na gente. E isso não é egoísmo. A gente não vai ser menos mãe, sabe? Eu não vou ser menos amorosa com ela por cuidar um pouco de mim, por escolher, ter pequenas escolhas no dia a dia, sabe? E, assim, e desfrutar dos pequenos detalhes, sabe? Que às vezes no dia a dia mesmo, eu não conseguia sentar para tomar uma água, não conseguia sentar para comer, porque a criança te toma muito tempo. E partilhar, olha, eu preciso da ajuda, eu preciso que você me ajuda com o filho, hoje estou sobrecarregado. E assim, Cris, o meu relacionamento, ele sempre foi muito conturbado, porque eu comecei ele e lá atrás ele era muito de ilusão, sabe? Aquela coisa assim, tampando o sol com a peneira. Eu vivi muito durante todo o meu relacionamento pro meu esposo, as vontades dele, como ele queria. E eu não falava, eu não tinha coragem de falar os meus desejos. Uma das coisas que eu mais aprendi nesse período todo foi a dizer não, que eu não tinha essa coragem de não gosto, não quero, ou eu gosto desta forma. Uma das coisas que mais impactou para mim foi que na minha profissão, a vida inteira eu trabalhei com cavalos. E eu descobri que eu não tenho essa paixão toda pelo cavalo, sabe? Mas eu trabalhava a vida inteira com isso para que ele me admirasse, porque ele é apaixonado, ele trabalha com isso. Então, assim, eu fazia aquilo lá, não por mim, mas por ele. Mas eu não tinha coragem de dizer. E hoje eu tenho, falo, não, não é mais a minha paixão, não é o meu sonho de consumo. Meu foco de profissão mudou completamente hoje, e eu tenho coragem de dizer o não, né? Não. Até no meu relacionamento, as coisas eram muito manipuladas por ele, os meus desejos. Eu fiz a minha pós-graduação, não me arrependo, não tenho arrependimentos, porque eu aprendi, eu vivi muita coisa, sabe? Só que quando você dá essa virada de chave, e você aprende a dizer o não, e você começa a impor as suas vontades, isso vem atritos também. Porque a pessoa está acostumada um ritmo, sabe, Cris? Ele estava acostumado a eu dizer sim a tudo, né? De uma forma que parecesse que eu estava querendo aquilo, sabe? Não que ele me obrigava, mas eu não tinha coragem de me impor. E quando você começa a se impor, lógico, de uma forma sutil na vida,
Isso também assusta, porque a pessoa não está acostumada com isso. Ela está acostumada de outra forma. Então, até algumas mudanças, elas assustam no relacionamento, sabe? Muitos anos de um convívio, de um jeito, né? A gente levava a vida de um jeito e, de repente, transforma, muda, né? É, hoje, antigamente, era o tempo inteiro onde ele ia, o que ele fazia, eu estava sempre ao lado dele. Gosto de viver dessa forma. Hoje eu tenho mais coragem de falar, não, não é bem assim. Te acompanho? Te acompanho. Não porque eu gosto, te acompanho. Porque, né, é um relacionamento, a gente precisa acompanhar. Mas eu tenho coragem, sabe, de expor as minhas vontades, de expor o que eu gosto. E só que nem sempre essas mudanças, elas vêm de, de forma leve, né? A gente precisa passar por situações conturbadas. Mas, assim, para como que eu vou explicar? De todo o meu sofrimento, Cris, o que eu passava, eu falava assim, já tá ruim. Se eu não começar a olhar para as coisas boas dessa história, eu não vou me erguer nunca. Então, assim, eu comecei a tirar o lado bom das coisas, sabe? Das situações e ter os aprendizados. Hoje, a gente está num relacionamento totalmente diferente, né? Hoje a gente consegue ter mais conversas, hoje a gente consegue ter mais companheirismo, né? Ainda, igual eu falei, eu ainda estou no processo, porque faz pouco tempo, né? E, e a gente não recupera, assim, não é 1, 2 anos, né? Passa muito tempo. A segurança não está estabelecida ainda, né? Totalmente. Mas é tão engraçado que quando você se preocupa com o você, com o que, com a gente, até isso vem. Uma vez me perguntaram assim, nossa, depois de tudo que você passou, você não deve ficar sossegada, né? Quando ele sai para viajar, ele viaja muito e vai muito em provas, né? Eu falo, gente, deito minha cabeça no travesseiro, tranquila. Não tenho essa paranoia de, ai, com quem que ele tá, o que que ele tá fazendo. Eu nunca fui, né? Essa esposa de estar ligando e querendo saber, de estar mexendo no celular. Nunca tive isso, sabe? Mas eu acho que se você chegar a esse ponto, igual eu cheguei, né? É porque já tá no fim do relacionamento. Então, e você vai ficar se machucando? Então, não. Eu procuro cuidar de mim. E realmente, são detalhes que na minha crise, assim, do meu relacionamento, é diferente dos demais. Que eu nunca tive muito isso. Não vou ficar com isso, sabe? De ficar ligando, de ficar atrás, de ficar pesquisando, de querendo saber o que que ele quer. É a escolha dele. Se ele tá no relacionamento, é a escolha dele. Se ele for fazer de novo, vai ser uma escolha dele. Eu não tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar com. Falhou aqui pra mim. Gente, falhou aqui para mim. Falhou para você, Vera? Ah, voltou, voltou. Mas, assim, a gente tem que ter um autocuidado, sabe? E sempre, assim, de tudo que eu vivi, o autocuidado e uma intimidade com Deus, né? Nossa, deixa eu te perguntar aí hoje, a moça que entrou na empresa, ela já saiu, já foi tomar conta da vida dela? Então, quando aconteceu, como se diz, quando eu chamei ela no sofá e falei, olha, aqui é a sua linha de chegada. A partir de agora, dispensei e ela tocou a vida. Ela ainda se manteve um tempo ao nosso meio, sabe? Ela teve uma convivência aqui, restrita, mas teve, sabe? Ela vinha fazer uns trabalhos aqui no Aras, esporádicos, e assim, agora não, agora ela saiu, já não faz mais. E são detalhes, sabe, Cris?
Porque assim, quando ela estava trabalhando comigo na empresa, como ela era muito proativa, ela era muito esforçada, a dona aqui do Aras, ela contratou ela para ela fazer tipo o marketing do Instagram daqui do Aras. E ela, depois de toda essa situação, ela continuou fazendo esse marketing. E assim, continuou fazendo marketing, mas com a intenção de, tipo, eu vou ficando, vou comendo pelas beiradas, porque daqui a pouco eu sou contratada, daqui a pouco eu tô no lugar dela, né? Uhum. E aí, assim, nesse meio tempo todo, Cris, eu tive muitas desavenças. Foi uma história muito longa, porque aí eu não tive um apoio da dona aqui do Aras, né? Que antes era a minha chefe também. E isso me deixou muito mal, porque eu sempre tive eles como uma família, né? Uhum. Eles passaram por um momento conturbado aqui também, com a perca do marido, e a gente foi o braço direito e, como se diz, arregacei as mangas e fiquei do lado dela e tentei fazer o meu máximo para minimizar a dor e os problemas dela na época. E isso me doeu muito, porque quando aconteceu comigo, eu achei que eu ia ser acolhida por ela. E, na verdade, ela não me acolheu. Ela manteve a moça e, olha, ela vai vir aqui uma vez por semana, você vai ter que encarar ela uma vez por semana aqui, ela vai vir, vai tirar fotos, fazer vídeos e vai estar, né, aqui e tá tudo bem. Se você quiser, vai ser assim. E aí eu me desliguei do Aras. Quando eu falo que eu aprendi a dizer expressar as minhas opiniões, um dos pontos foi esse. Olha, eu me desliguei e tá tudo bem. E para mim foi uma das minhas melhores escolhas, sabe? Querendo ou não, o fato de estar associada, ligada a esse trabalho, me fazia muito mal, porque não era algo que realmente eu fazia por amor, sabe? Não era algo que me dava aquele prazer, era algo que me consumia, sabe? Que me desgastava muito, puxava muito a minha energia. Então, assim, quando eu disse não, não faço mais, nossa, sabe quando tira aquele peso de cima de você? E então, assim, foi uma das coisas que eu mais aprendi a dizer o não. Não, eu não quero mais. E aí, só que eu tinha esse rancor comigo, sabe? De tipo, essa mágoa. De, nossa, a gente era uma família aqui, um ambiente familiar e tudo mais. E quando eu precisei, cadê? Né? Em vez de me acolher, me apoiar, me dar um suporte, não. Se vira com as suas dores pra lá, ela vai se manter aqui e tá tudo bem. E aquilo me machucava, sabe? E é uma das coisas que eu falo muito, Cris, pra gente esperar em Deus. E eu pedia muito a Deus. Eu falava, Deus, quando for no tempo certo, no dia certo, o Senhor vai abrir os olhos, o Senhor vai orientar. Se for para ela pedir para essa menina se afastar daqui, porque querendo ou não, é um ambiente que eu moro, é um ambiente que ele trabalha. E aí, assim, incomodava, sabe? Incomodava a presença dela aqui. Mesmo que era esporádico, mas incomodava. Cortou, gente. Oi? Voltou, voltou. Então, assim, eu nunca pedi para, olha, manda ela embora. Não. Deus, eu falei, Deus vai fazer sua obra. Um ano depois, ela chegou e conversou comigo, falou, olha, Devin, eu mandei ela embora, eu dispensei, tive uma conversa com o Diego, que é o meu marido, ele me falou de todo o incômodo, de todo o transtorno que isso causa, eu não sabia que causava isso, desculpa, falei, eu parei e falei, meu Deus, tô falando, é só a gente entregar para Deus, que Deus faz a obra, você não precisa fazer nada. Deus, só que a gente, e às vezes o esperar demora, né? Pra gente demora. É. Devlin, que história legal, menina. Olha, a gente estourou um pouquinho o tempo, não vai dar nem para as meninas fazer pergunta para você, mas assim,
os grandes aprendizados que eu fui anotando aqui, né, que você teve, né, que você aprendeu a se cuidar, que você não se cuidava, você aprendeu a dizer não, você aprendeu a acreditar em você, né? Você teve o Isso. maior amadurecimento na sua vida nesse, quer dizer, nada vem em vão, né? Tudo vem para tratamento mesmo, né? Bem, Então, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, de contar uma coisa tão íntima, né? De trazer a tua verdade aqui e o quanto Deus ajudou você passar por esse deserto, né? Foi o maior deserto da sua vida até hoje, né? foi, foi. E você venceu e hoje você está casada com o seu marido e vocês estão superando. E eu acho que é por aí mesmo, né? É muito fácil, né? Sair da situação, né? Difícil é você ficar lá, esperar em Deus e consertar as coisas, né? Esse que é o difícil. Então, Deus te abençoe, que seu casamento seja abençoado, que cada vez mais Deus entre na sua relação, que você tenha assim filhos assim muito preparados emocionalmente para não ter que viver o que você viveu, né? Uhum, Porque isso, na verdade, eram curas que você precisava ter, né? Porque você estava ferida, né? Por isso que você se permitiu a chegar a esse ponto, né? Então, Deus te abençoe e que você tenha, assim, uma vida iluminada na presença de Deus, com os seus desafios, como todo mundo está tendo, mas sempre passando por eles através agarrado na mão de Deus, né? uhum. E quais são as suas palavras finais, Devlin? Você quer deixar algum conselho desse problema todo que você viveu? Então, Cris, primeiramente queria agradecer muito pelo convite seu, da Dani. A Dani é uma amiga muito querida, ela me acompanhou, me aconselhou, me escutou algumas vezes. O que eu tenho a dizer é, primeiramente, a fé, que a gente sem Deus nos sustentando não é nada. Segundo, a gente cuidar da gente mesmo, e cuidar não é só do físico, é do emocional, do íntimo com Deus, e a gente também se blindar, sabe? Uma das coisas que eu aprendi muito é cuidar quem que você coloca dentro da sua vida, sabe? Não é qualquer pessoa que tem que adentrar o seu íntimo. O seu íntimo, a sua família, só pode adentrar pessoas que realmente querem o seu bem. Não é qualquer um. Hoje eu não abro a minha casa para qualquer pessoa. Eu não deixo qualquer pessoa entrar na intimidade da minha casa. Como se diz, eu até uso de exemplo, falo, não é qualquer um que senta na minha mesa para compartilhar do meu alimento, sabe? Então a gente precisa cuidar. Por quê? Cris? O inimigo ele tá aí. E o que ele quer é destruir famílias. Então, assim, cuide dos seus lares. Não abra a porta para qualquer pessoa, sabe? Não deixe qualquer pessoa conhecer a intimidade da sua família, o seu coração, o seu íntimo, né? Então, assim, a gente tem que blindar os filhos, a família, o esposo, né? E saber restringir essas situações. Porque se você sabe, você evita que muita coisa aconteça, que muito sofrimento aconteça. Nossa, perfeito. Ótimos conselhos. E realmente, né? Às vezes a gente está dormindo com o inimigo. Tem até um filme, né? Dormindo com o inimigo é você trazendo o inimigo para dentro da sua casa, permitindo na sua inocência, né? Uhum, Tem uma parte da Bíblia que diz que a gente tem que ser astuto como uma serpente e acho que é inocente como que é, gente? Eu não tô, mas eu tô lembrando, eu passei a sua aula inteira Manso como pensando uma nesse pomba. versículo. Hã? A gente tem que ser astuto como uma serpente e manso como uma pomba, Manso né? como uma pomba, gente. E na verdade faltou astúcia para você, né? Essa astúcia da serpente. Você só foi a mansa como a pomba e não teve astúcia, né? é verdade, é verdade. Mas tá bom, Evelyn, muito obrigada. Deus te abençoe, tá? Deus te ilumine. Vou colocar vou gravar, vai converter essa aula, vou colocar no YouTube e já passo para você, tá? E que essa aula realmente chegue nas pessoas que precisam, tá bom? Obrigada, gente. Bom dia. Que Deus abençoe a todas vocês. Amém. Beijo, gente. Fica com Deus. Até amanhã. Amanhã temos Eliane. Você tá convidada também, tá, Devlin? Ela daí da Bahia. Todo mundo está convidado com o testemunho da Eliane, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau.